A Gênese, Allan Kardec. Capítulo 11. Gênese espiritual. Raça adâmica. Item 38. Segundo o ensino dos espíritos, é uma dessas grandes imigrações, ou se assim o quisermos, uma dessas colônias de espíritos vindos de outra esfera, que deu nascimento à raça simbolizada na pessoa de Adão, a qual, por essa razão, é denominada raça adâmica. Quando ela aqui chegou, a terra era povoada desde tempos imemoriais, como a América o era quando para ali foram os europeus. A raça adâmica, mais adiantada que as que haviam precedido na Terra, é com efeito a mais inteligente. É ela que empurra todas as outras em direção ao progresso. A Gênese nos-la mostra, desde seus primórdios, industriosa, apta às artes e às ciências, sem ter passado pela infância intelectual, o que não é próprio das raças primitivas, mas que concorda com a opinião de que ela se compunha de espíritos que já haviam progredido. Tudo prova que ela não é antiga na Terra, e nada se opõe a que ela não tenha aqui senão alguns milhares de anos, o que não estaria em contradição nem com os fatos geológicos, nem com as observações antropológicas, e tenderia, ao contrário, a confirmá-las. Item 39. A doutrina que faz originar todo o gênero humano de uma só individualidade, após 6.000 anos, não é admissível no estado atual dos conhecimentos. As principais considerações que a contradizem, deduzidas da ordem física e da ordem moral, se resumem nos pontos seguintes. Do ponto de vista fisiológico, certas raças apresentam tipos particulares característicos, que não permitem atribuir-lhes uma origem comum. Há diferenças que não são evidentemente o efeito do clima, pois que os brancos se reproduzem no país dos negros sem se tornarem negros e reciprocamente. O ardor do sol tosta e escurece a epiderme, porém jamais transformou um branco num negro, nem lhe achatou o nariz, nem mudou a forma dos traços da fisionomia, nem tornou encarapinhados e lanosos os cabelos compridos e sedosos. Hoje se sabe que a cor do negro provém de um tecido particular subcutâneo, distintivo dessa raça. Por isso, é preciso considerar as raças negras, mongólicas, caucásicas, como tendo sua origem própria, tendo nascido simultaneamente ou sucessivamente em diferentes partes do globo. Seus cruzamentos deram origem às raças mistas secundárias. Os caracteres fisiológicos das raças primitivas são o índice evidente de que elas provêm de tipos especiais. As mesmas considerações existem, pois, para o homem como para os animais,
quanto à pluralidade das origens ou troncos. Item 40. Adão e seus descendentes são representados na Gênese como homens essencialmente inteligentes, pois que desde sua segunda geração constroem cidades, cultivam a terra, trabalham os metais. Seus progressos nas artes e nas ciências são rápidos e duradouros. Não se conceberia que tivessem como descendentes povos tão numerosos e tão atrasados, de inteligência tão rudimentar, que ainda em nossos dias ombreiam com a animalidade, que teriam perdido todos os traços e até a menor recordação tradicional daquilo que seus pais faziam. Uma diferença tão radical nas aptidões intelectuais e no desenvolvimento moral atestam, com não menos evidência, uma diferença de origem. Item 41. Independentemente dos fatos geológicos, a prova da existência do homem sobre a Terra antes da época fixada pela Gênese é tirada da população do globo. Sem falar da cronologia chinesa, que remonta, segundo se diz, a 30 mil anos, documentos mais autênticos atestam que o Egito, a Índia e outros países eram povoados e florescentes, pelo menos 3.000 anos antes da era cristã. 1.000 anos, portanto, depois da criação do primeiro homem, segundo a cronologia bíblica. Documentos e observações recentes não deixam nenhuma dúvida hoje sobre as correlações existentes entre a América e os antigos egípcios, de onde é forçoso concluir que essas regiões já eram povoadas em tal época. Seria, pois, necessário admitir-se que, em 1.000 anos, a posteridade de um só homem tivesse podido cobrir a maior parte da terra. Ora, uma tal fecundidade seria contrária a todas as leis antropológicas. Abre parênteses, nota. A Exposição Universal de 1867 apresentou antiguidades do México, as quais não deixam nenhuma dúvida sobre as relações que os povos desse país tiveram com os antigos egípcios. Leon Mechedin, numa notícia afixada no templo mexicano da exposição, assim se exprimia, abre aspas, é conveniente não publicar antes do tempo oportuno as descobertas feitas, do ponto de vista da história dos homens, pela recente expedição científica do México. Todavia, nada se opõe a que o público saiba, desde já, que a exploração feita assinalou a existência de um grande número de cidades apagadas pelo tempo, mas que a picareta e o incêndio podem tirar de sua mortalha. As escavações descobriram por toda parte 3 camadas de civilização que pareciam dar ao mundo americano uma antiguidade fabulosa. Fecha aspas. É assim que a cada dia a ciência vem dar, do desmentido dos fatos, a doutrina que limita a 6.000 anos a aparição do homem sobre a terra e pretende fazê-lo descender de uma única origem ou tronco. Fim da nota, fecha parênteses. Item 42.
a impossibilidade torna-se ainda mais evidente se admitirmos com a Gênese que o dilúvio destruiu todo o gênero humano, exceto Noé e sua família, a qual não era numerosa, no ano de 1656 do mundo, ou seja, 2344 anos antes da era cristã. Em realidade, pois, daquele patriarca é que dataria o povoamento do globo. Ora, quando os hebreus se estabeleceram no Egito, 612 anos depois do dilúvio, já o Egito era um poderoso império que teria sido povoado, sem falar de outras regiões, pelo menos há 6 séculos, pelos próprios descendentes de Noé, o que não é admissível. De passagem, observemos que os egípcios acolheram os hebreus como estrangeiros. Seria de admirar que eles tivessem perdido a recordação de uma comunidade de origem tão próxima, quando conservaram religiosamente os monumentos de sua história. Uma lógica rigorosa, corroborada pelos fatos, demonstra, pois, da maneira mais peremptória, que o homem está sobre a terra desde um tempo indeterminado, bem anterior à época indicada pelo Gênesis. Há, da mesma forma, uma diversidade de origens primitivas, pois demonstrar a impossibilidade de uma proposição é demonstrar a possibilidade contrária. Se a geologia descobrir traços autênticos da presença do homem antes do grande período diluviano, a demonstração será ainda mais absoluta.